Nós queremos convidar você a participar conosco desse momento da palavra, e logo em seguida nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos meditar nessa manhã, uma manhã muito especial que o Senhor tem nos dado, no livro de João, capítulo 14, verso 18. João 14, 18. Abra a sua Bíblia e vamos ler. João 14, 18 diz assim a palavra. Todos nós. Não vos deixarei órfão. Só até aí, calma. É só aí. Mais uma vez. Existe uma promessa do Senhor de não nos deixar órfãos. Por que Jesus estava preocupado em avisar isso? Por que havia essa preocupação? Eu quero que você entenda que existe, nessa manhã eu gostaria de falar sobre orfandade. Orfandade é aquele que é órfão, e tem os que são órfãos porque os pais faleceram, e tem aqueles que são órfãos do pai vivo, da mãe viva. E nós temos a certeza da vida eterna, nós temos certeza, uma convicção muito grande que o Pai está no céu, que existe o céu e que nós iremos para o céu. E essa certeza ninguém tira do nosso coração. Mas quando o assunto é que você é filho de Deus, de chamar Deus como Pai, aí você tem dificuldade de expressar. E esse sentimento de orfandade, ela existe. Aqui em nossa igreja nós temos pessoas que têm vive essa situação, porque na igreja é a amostra da nossa sociedade. Muitos aqui tiveram a ausência dos pais paternos, das mães, muitos nasceram sem conhecer o pai, outros conheceram o pai, mas o pai resolveu ir embora, outros, a mãe resolveu ir embora e o pai está criando os filhos. Então nós temos várias situações, e toda vez que a gente toca nesse assunto, tem pessoas que se incomodam muito porque vivem essa situação. Mas se não tocar, você vai ficar incondicionalmente tendo dificuldade de se relacionar a Deus como Pai. É bonito aquelas orações que o irmão Arlindo fazia. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, Deus Altíssimo, e ia falando uns títulos muito bonitos, a gente fica em pé a aplaudir até, mas não é bíblico. O bíblico é você se relacionar a Deus como Pai. Como é a prova disso? Oração modelo, que nós chamamos da oração do Pai Nosso. Olha como é que é o nome da oração? A oração do? Então você tem um Pai, você está dizendo que é nosso? Então, essa oração, a oração modelo, que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus, ele orienta que nós, a orarmos, venhamos nos referir a Deus como Pai. Mas por que nas igrejas batistas, nós pastores, você e tantos outros, nós não ensinamos os adolescentes, não ensinamos as crianças, e nós nos referimos a Deus com vários títulos, mas não nos referimos a Ele como Pai. Se você se você colocar no Google as orações de Jesus, toda vez que Jesus orou, ele se referiu a Deus como Pai. E ele tem que ser o nosso modelo. E por que nós não nos referimos a ele como Pai? Jesus
toca nesse tema de maneira maravilhosa. Ele diz assim: não vos deixarei órfão. Essa orfandade acabou. Você tem um pai. Você antes era órfão, porque houve a ruptura. Nós não tínhamos mais, o vínculo que tínhamos com o pai foi encerrado. Mas agora nós temos um pai. E Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos. João capítulo 1, verso 12, esse texto diz assim: todos quantos receberam, quem? A Jesus, creram no seu nome. O que aconteceu? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em outras versões diz, de se tornarem filhos de Deus. Eu não sei como que vai sair ali, como o Emerson vai botar, mas em outras versões diz, de serem feitos filhos de Deus e às vezes de se tornarem filhos de Deus. No Antigo Testamento, o salmista já dizia isso. Vamos ler aqui, João 1, verso 12, toda a igreja. Mas como que eu me torno filho de Deus? Como é que o versículo diz? Crê no nome de Jesus. Se eu creio no nome de Jesus, eu sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Se não reconhece que Jesus é o teu Senhor e Salvador, então você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Deus te criou. Mas para se tornar filho, precisa crer no poder que é no nome de Jesus. No Antigo Testamento, o salmista classifica Deus como pai dos órfãos. Salmo 68, verso 5, ele diz assim: ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas, companheiro do solitário. É assim que o Antigo Testamento classifica o nosso Deus. Em nossa igreja nós temos essa amostra, que existe ausência, às vezes, de pai, ausências de mãe, e é algo muito gritante. No Brasil, hoje, nós somos 212 milhões. Na época da Copa de 70, eu não estava nascido ainda, mas algumas pessoas me falaram que era uma música assim, 90 milhões em ações. Maria de Deus me ensinou um dia, eu aprendi. 90 milhões em ação. Então, ou seja, de 70 para cá, era 90 milhões. Agora nós somos 212 milhões brasileiros. Desses 212, um terço não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, 71 milhões de brasileiros, o pai é desconhecido. Então, nós temos hoje algo, uma realidade que as igrejas têm que, nós precisamos tocar nesse assunto. Por quê? Qual é a consequência dessa orfandade? O que traz? Segundo os especialistas dessa matéria, diz, falta, a criança cresce sem o apoio emocional, às vezes até mesmo sem um apoio físico, a ausência da figura masculina, que é muito importante para a criação da criança, consequências físicas, ferida na alma, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, doenças psicossomáticas que a criança vai adquirindo. Consequências espirituais, dificuldade de ver Deus como Pai. A primeira coisa, bloqueio na intimidade com Deus. Não consegue ter intimidade com Deus. Bloqueio da comunhão com Deus. E vulnerabilidade espiritual. Eu gosto muito, eu já falei aqui, quando era criança, eu às vezes ouvia pessoas dizendo assim: eu quero ver se você for para o presidente da República com essa roupa, se ele vai te aceitar, se ele vai te receber. Ele não, mas o meu pai me recebe. Meu pai me recebe até pelado. Então, esse negócio de dizer que a formalidade
porque eu estou, não, eu tenho que andar formal, eu tenho que andar de maneira formal por vários aspectos, mas a minha intimidade com Deus não está vinculada a isso. Se eu quero honrar a Deus com a minha roupa, é outra coisa, mas isso não existe, eu que quero. Eu conheço pessoas que só estreavam a roupa nova na igreja, no culto. Ou seja, então, cada um faz, isso não está na Bíblia, isso não está em nenhuma igreja exige isso, mas é algo que a pessoa queira fazer. Eu creio que o plano de Deus fosse que nós pudéssemos vê-lo como filho, mas tudo acontece, essa quebra, essa orfandade, essa quebra de vínculo de Deus como Pai, acontece lá no Éden. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz que o homem conversava com Deus, o homem falava sobre tudo que ele tinha feito, contava os seus problemas, o homem batia papo com Deus, e entra o pecado. Aí o que o homem faz? Gênesis 3, verso 8. Ao ouvir a voz de Deus, eles correram e foram se proteger da voz de Deus. Ficaram com medo. Gênesis 3, verso 8 diz que eles ficaram entre as árvores. Em outras versões diz que eles ficaram nas folhagens. Vamos lá. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração. Ué, Deus era amigo, Deus era pai, agora eu tenho que me esconder do meu pai? Eu tenho que me esconder? Então o que acontece? Aconteceu que o pecado entrou. O pecado entrou, então houve uma ruptura dessa filiação. O sentimento de medo, o sentimento de solidão começou a entrar no coração do homem, insegurança, tudo que o homem tinha, perdeu. Ele tinha a certeza que ele estava na casa do Pai, o Éden era um local de habitação que Deus havia feito para o homem, então havia intimidade, havia uma leveza no coração, eu estou protegido, eu estou no local onde o meu Pai me protege. Meus filhos, quando pequeno, eu morava num local que tinha uns 3 ou 4 degrauzinhos para acessar o apartamento, então era assim, tipo um corredor, num plano mais alto, e vinha do portão, eu subia. Então, quando eu chegava do serviço, muitas vezes pequeno, eu lembro algo que não posso esquecer, que Lília e Cristina, pequena, veio correndo, o Jonathan, o Tiago, um pouco mais novo do que a Lília e Cristina, veio correndo também, e eles corriam e gritavam assim, pai, e pulava. Não sabia, nem perguntar, pai, você está cansado? Machucou o ombro? Não, vinha correndo e pulava, eu que tinha que agarrar. E só que vinha um pulava, eu agarrava, vinha o outro, pulava, eu agarrava, e atrás veio o Jonatas, pequenininho, veio o Jonatas, né? Só que o Jonatas, eu já tinha conseguido subir, e eu estava com os dois aqui, e ele veio e esticou a mãozinha. Então eu lembro, com os dois, eu tive que dar meu jeito, eu estava com a pasta na mão, mas eu tive que dar meu jeito para botar ele também no colo, para participar daquela festa. Não satisfeito com isso, nós tínhamos um vizinho que a sua mãe tinha sido uma mãe com ausência do pai, não sei por que motivo. E o menino estava brincando com os meus filhos, veio também e pediu o colo também. E eu coloquei. Ou seja, por que isso? Porque existe alegria, o Pai chegou, então vamos comemorar. Eu gosto muito, principalmente eu gosto de mexer com a pastora Joyce, que é líder das mulheres, quando eu vejo algum vídeo que me manda da criança feliz porque o pai chegou e corta a mãe e vai direto para o pai, aí eu fico feliz, eu começo a distribuir com as mulheradas aqui da igreja, porque isso lava a nossa alma.
Eu quero dizer para você que essa paternidade, ela precisa ser colocada diante de Deus. Você tem um Deus. Você tem um Deus. Deus é o teu Pai. Ele que optou em ser teu Pai. O modelo de Pai na terra é o modelo do Pai do céu. Ele é nosso Pai. Ele quer nos colocar no colo. Experimenta quando você estiver muito chateado, você estiver com muita dor, e você estiver magoado, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com o marido, alguém te traiu, alguém te feriu. Experimenta chegar para Deus e falar assim: Pai, eu não vou falar nada, deixa eu ficar no teu colo. Fica ajoelhado ou sentado, quietinho, como se você sentisse a mão do Pai sobre a sua cabeça. Que coisa boa ter essa experiência. Eu chamo daquela oração sem palavra. É maravilhoso saber que o Pai, Ele nos conforta. Ah, mas eu tive uma dificuldade com meu pai, eu sou o fato do meu pai, nós não tínhamos afinidade, ele era o provedor, mas não se tinha nenhuma afinidade, não se brincava, não se conversava. Ele aprendeu assim, ele reproduziu isso, e era algo muito, só sabia bater, só sabia dar comida, igual animal, né? Animal dá comida e bate e toca. Então, eu vivia assim, mas eu olhava para aquilo e falava assim: eu não quero isso para os meus filhos, eu não quero ser assim. Então, eu não precisei depois, correr para o psiquiatra, psicólogo, pedir socorro, não. Porque eu olhava aquele modelo, eu não queria aquele modelo. Eu queria um modelo em que eu pudesse ter relacionamento com os meus filhos. Porque eu já tinha esse modelo, a igreja muito me ajudou a ter esse modelo de Deus. Eu quero que você entenda nessa manhã que o órfão é aquele que perdeu algo. Perdeu a presença do pai, a presença da mãe, é aquele que perdeu a esperança, aquele que perdeu o chão, é aquele que perdeu. Ele perde, ele não tem mais, se acontecer alguma coisa, o que vou fazer? Eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, o que vai ser da minha vida? Você tem um Pai do céu, você tem um Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado. Repita comigo. Fui. Desamparado. Nós não vamos ficar desamparados, nós temos um Pai. Não tenha medo do futuro, você tem um Pai. O que nós fazemos nessa manhã de abertura da campanha missionária é falar para as pessoas que elas têm um Pai. Como que o mundo precisa saber, pastor? Mas E eu quero encerrar usando o exemplo de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, ele tem 3 histórias. Lucas 15. A primeira da ovelha perdida. A ovelha perdida, ela estava perdida, mas foi encontrada. E depois dessa história tem uma festa, porque a ovelha foi encontrada. A segunda história, a moeda perdida. A moeda é perdida e essa moeda foi encontrada. E depois a dona da casa varre a casa e chama todo mundo, se alegra, porque a moeda foi encontrada. A terceira história é Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, que eu quero demorar um pouco, é sobre o filho perdido. Esse filho é perdido dentro de casa. Você já perdeu algo dentro de casa? E como, né? O filho é perdido dentro de casa, perdidão, dentro de casa. Os dois, o que sai e o que fica, ambos perdidos. A Bíblia diz que o que sai, a história, é uma história maravilhosa, é uma história de amor, é uma história de perdão, de amor incondicional, é uma história de perdão do Pai
o pai não joga em rosto nada. John Scott escreveu o seguinte: a parábola do filho perdido é uma representação dramática do arrependimento humano e da prontidão de Deus para perdoar. Em resumo, o homem tem um filho. Esse filho mais novo, ele perde parte da herança, ele sai da casa do pai. A história você conhece. Esse filho mais novo conhece uns amigos flamenguistas e perde tudo. Perde tudo. Ele se envolveu com quem não devia. Ou seja, ele começa a gastar a herança que ele não tinha direito, que o pai estava vivo. Como é que vai pedir herança de um pai vivo? Ele pediu herança e o pai deu. Ele gasta tudo. Aí a Bíblia diz que ele gastando toda a herança com os amigos, com mulheres, com tudo, veio uma fome naquela cidade, a pobreza daquele homem chegou, e a fome ficou de uma situação insustentável, ele sem dinheiro, com fome, sem amigos, agora que os amigos são os primeiros, acabou o dinheiro, acabou os amigos, e acabando os amigos, acabando o seu dinheiro, acabou também a sua alegria, e ele teve que trabalhar, e Jesus coloca algo bastante cruel para os judeus. Diz que esse homem, ele foi apacentar porcos. Para os judeus isso era algo imundo, mas a Bíblia diz que ele vai apacentar porcos porque era o único trabalho que tinha. E ao apacentar porcos com uma fome muito grande, a Bíblia diz que ele teve vontade de comer até a comida dos porcos. Imagina você olhar para uma lavagem de porco e aquilo brilhar os teus olhos. A fome estava muito grande. A palavra do Senhor diz que naquela situação dramática, aquele homem, ele tem uma decisão. Qual a decisão que ele tem? Ele diz assim: levantar-me-ei, a igreja. Bem bonito, vamos lá. E irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai. Então ele ensaia bonitinho, ele diz assim: eu vou na casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Olha aí, Jesus deixando claro isso, que ninguém é digno. A Bíblia diz que esse filho, ele chega, a primeira coisa que o pai faz, eu ficava encasquetado com isso. Como é que é? Imagina, vem o meu filho mais novo, o Jonatas, das andanças, gastou tudo, aí ele chega com o pé no chão, ele chega cabelo para o alto, machucado, roupa suja, com fome. A primeira coisa que eu vou fazer, vem cá, traga um anel, bote um anel no dedo. A primeira coisa que eu faria era dar comida para o meu filho, né? Traga aí um suco de laranja, rápido. Traga aí alguma coisa para ele comer. Mas a primeira coisa que o pai faz é o quê? Traga um anel. Repita comigo. Será que ele ia comer o anel? Não. Porque a primeira coisa que o pai faz é dar novamente a identidade daquele filho com o pai. Porque quando ele sai, ele cortou o laço com o pai. E quando ele volta, não tinha certidão de nascimento, a certidão de nascimento era o anel com o brasão da família. E aquele anel com o brasão da família significava quem tinha o brasão da família, família Medina. Quem é que tem o brasão da família Medina aqui? Só a Daniele. Aqui, só a Daniele, suas filhas e seus filhos. A família Longo, não, a família Longo, só a Jaqueline. Vai estar lá um brasão da família. Então, ou seja, o brasão era a identidade. E a primeira coisa que ele faz é o seguinte: traga um anel da família. E bota o anel da família. E aquele rapaz, primeiro, sujo, com fome, primeira coisa, é restaurado a
paternidade, agora ele é filho. Como filho agora, traga roupa, traga água, vamos dar banho, vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido. Olha como ele chama ele agora. O meu filho estava perdido e foi achado. Mas existe o filho, o mais velho, que não saiu, não gastou nada. Estava dentro da casa, mas estava perdido também. Existem pessoas dentro da igreja perdida, perdidinha. Não sabe se dobra à esquerda ou à direita. Totalmente perdida. Como é que eu faço para me reencontrar? Olhe Deus como teu pai. Você tem um pai. O teu pai não é o pastor Eliezer. Não é o padre, pai. Teu pai é Deus. A Bíblia diz que esse foi um amor muito grande. E quando Jesus diz isso, diz que aquele homem gastou tudo. Imagina se fosse o Juvenil dizendo, né? Gastou o meu dinheiro todo, agora está me pedindo, né? Imagina se fosse Silvânio, dizendo assim, não, gastou meu dinheiro todo. Imagina se fosse o Fábio. Não, quer dizer que agora você vem me pedir. Então, observe, o que o texto diz é que quando o menino volta, o pai não fala assim, cadê o dinheiro que você levou? Cadê a roupa? Cadê o carro que você saiu? Cadê? O pai não pergunta nada. O pai está de braços abertos esperando o filho. E eu encerro com um ensinamento para o pai e para a mãe. O pai não foi atrás, meu filhinho, volta, meu filhinho, aqui na casa do papai é tão quentinho, mamãe fez uma comidinha para você. O pai não fez isso. O que o pai fez foi ficar de braços abertos esperando. Ele não escolheu, ele já raciocinou, escolheu, optou. Então, todo mundo tem que saber que as suas escolhas terão consequências. E o pai, ele faz isso. Na história, o pai não manda ninguém ir atrás do filho. Na história, o pai não vai fazer investida atrás do filho. Mas na história, o pai está de braços abertos esperando o filho. Quem tem que voltar? É o filho. Às vezes nós queremos trazer pessoas para a igreja. Pastor, o meu filho está meio desanimado. Não dá para ele tocar a bateria. Bateria não salva ninguém, não prende ninguém tem que ser amor. Pastor, meu filho está assim, não dá para ter um cargo aqui na igreja, não. Cargo não vai ajudar ninguém a nada. O que atrai é amor, reconhecer que nós temos um pai. Você precisa saber, missões é um amor de Deus para aquele que não merece. Entregar a cesta básica é para aquele que não merece. Mas eu não mereço, você também não merece também. Então, nada melhor do que nós fazermos a vontade do Pai. Vamos tomar a ceia nessa manhã, celebrando estarmos na casa do Pai, celebrando que nós poderíamos, igual aquele filho, termos saídos, mas nós optamos em estarmos na casa do Pai. Vamos celebrar com alegria, porque eu estou na casa do Pai, mas também eu digo, tem muita gente na casa do pai perdido, que você possa ter alegria. Aquele filho mais velho, ele disse para o pai, pai, estou há tanto tempo convosco, e tu não matou uma galinha, me dá um desconto, não é galinha não, tá? É para facilitar. Tu não mataste uma galinha. E o pai fala assim, oxe meu filho, se ele fosse mineiro, né? Ou baiano, não sei. Se a galinha está no quintal, vai lá e mata ela, faz uma galinha, em Minas é o quê? Faz uma galinha lá, com quiabo, isso. Faz uma galinha com quiabo, não precisa me pedir. Só que ele estava na casa, ele tinha as galinhas, mas ele achava que aquela galinha não era dele. A galinha era dele, mas ele achava que era do pai, e para o pai ele tinha que pedir. Para o pai você não pede. Para o pai, você vai para o colo dele. Você vai, consegue. Eu encerro, agora vou encerrar mesmo, a técnica da Lília Cristina. Ela não está aí, ela subiu, eu posso falar.
Ia estar ali. Mas vou falar mesmo assim. A técnica da Lília Cristina, ela chegava já pronta, esses cabelos brancos foram ela que me deu, já adolescente jovenzinha, chegava já pronta com a bolsa maquiada, a bolsa no ombro, e os meninos comigo dizendo, pai, aí, ó, vai sair de novo. Aí ela tentava tampar o meu ouvido para não ouvir os meninos falando mal. E ela chegava para mim prontinha, dizendo assim, pai, eu posso sair? Aí os meninos, pai, mas ela já está pronta, pai. Ela já está pronta, está arrumada. Aí ela usava uma técnica. Mas se o senhor falar que não, eu vou lá trocar a roupa. Ou seja, levava no bico. E quando eu endurecia mais um pouco, sentava no colo, dava beijinho, e os garotos falavam, vai amolecer, amolecia. Entenda, meu irmão, Deus é o teu pai. Deus é o teu pai. Peça a Lília Cristina, nos ensine isso, faça uma classe aqui na igreja, mas para Deus, não é para levar o pai no bico. É para entender que você tem um pai. Você tem um pai. Nós agora vamos celebrar a ceia. A ceia me dava medo, irmãos. Eu, quando criança, botava o terror, os diáconos botavam o terror na hora da ceia. Na ceia, e eu ficava, meu Deus, a ceia vai acontecer. Não, a ceia é o momento em que eu estou celebrando com o Pai. Eu estou em família. Eu estou com meus irmãos. Isso tem que ser ceia. Tem que ser um hino maravilhoso, tem que ser um momento maravilhoso, porque a ceia significa que Jesus nos deu a vitória de sermos feitos filho de Deus. Nessa manhã, vamos celebrar. Nessa manhã, vamos festejar que nós somos filhos de Deus. Amém?